podemos destacar 3 verdades de cara nesta frase. Então eu vou dividi-la em 3 partes. Seja feita a tua vontade. A primeira afirmação que eu gostaria de destacar é que Jesus, ao nos ensinar a fazer esta petição, está nos levando a reconhecermos a soberania de Deus sobre nós e a reconhecermos também que a vontade de Deus é a melhor para nossas vidas. Por isso devemos nos render a ela. Seja feita a vontade de Deus Pai. A segunda parte desta frase, assim na terra. Aqui nós então tiramos a segunda afirmação. O texto nos informa que é desejo de Jesus que a vontade do Pai seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. A expressão na terra ultrapassa os limites de nossa individualidade. Isto é, Jesus deseja que a vontade do Pai seja estabelecida em todas as dimensões terrenas, nas relações governamentais, sociais e econômicas. E por fim, a expressão como no céu nos indica que no céu a vontade de Deus é feita. Acredito que poderíamos facilmente enumerar algumas vontades de Deus que estão claras em sua palavra e que nos tornamos indesculpáveis quando não a cumprimos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santificação é desejo de Deus para nós. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Neste verso, fica claro que Deus deseja que nós vivamos em paz e que tenhamos paz com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E ele também reafirma novamente o desejo da santificação. Em Marcos 16,15 diz: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está claro que o desejo de Jesus é que nós preguemos o Evangelho. Lucas 6,36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então é o desejo de Jesus que sejamos misericordiosos. Lucas 6,37 diz: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Então aqui a gente vê que é desejo de Deus que nós não venhamos julgar, nem condenar, e que possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Poderiam citar diversos outros textos. Por exemplo, amarás o teu próximo. É desejo de Deus que a gente ame o nosso próximo, e assim por diante. Entretanto, quando eu estava pensando a respeito da vontade de Deus, me ocorreu a seguinte pergunta: qual é a vontade primária de Deus com relação ao homem? Qual é a vontade prioritária de Deus para a sua vida? Será que a grande vontade de Deus é de nos salvar deste mundo tenebroso? A vontade primária de Deus é estabelecer seu reino entre nós? Ou seria de nos fazer felizes? A primeira resposta que veio à minha mente é que a vontade prioritária de Deus é salvar o homem do pecado. Logo me lembrei do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Este desejo do Pai o moveu a enviar o seu Filho. Jesus veio ao mundo para salvar o homem. O Filho de Deus se fez carne, sofreu e morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ser restaurados em nossa comunhão com o Pai. Quando lemos os Evangelhos, percebemos claramente que esta era a vontade de Deus para a vida de Jesus. Pagar o preço exigido pela lei do pecado. E logo podemos concluir que é a vontade de Deus salvar a humanidade da condenação gerada pelo pecado de Adão. Contudo, esta resposta não trouxe paz ao meu coração, porque logo percebi que o desejo de Deus de salvar o ser humano surgiu porque o homem se desviou da vontade prioritária do Pai no Éden. Se o homem não tivesse pecado, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz porque pecamos. Seria então a vontade prioritária de Deus de estabelecer seu reino? Não. Se Deus desejasse tanto estabelecer seu reino acima de qualquer outra coisa, Ele já o teria feito. Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. E não fique triste com o que eu vou falar, mas também não é a prioridade de Deus fazer você feliz, restaurar seu casamento, curar sua doença, embora Ele possa fazer tudo isso. E creio que Deus fará isso por você, com alegria. Entretanto, essas coisas não são prioridades maiores para Ele com relação à sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. A vontade primária do Pai com relação ao homem, com relação a mim e a você, está manifestada na criação. Deus deseja viver plena comunhão com o homem. Deus deseja ter plena comunhão comigo e com você. Para que Deus possa ter plena comunhão conosco, Ele trabalha para nos tornar a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Pois somente desta forma que a sua vontade será realizada aqui na terra como no céu. Somente quando o homem tiver maturidade como a de Jesus Cristo. E é por isso, em Efésios, está escrito que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos ajudar, para nos aperfeiçoar, para que nós possamos chegar à estatura de Cristo Jesus, seu Filho. Porque somente quando nós nos desenvolvermos, isto é, amadurecermos espiritualmente, poderemos ter uma comunhão plena com Deus. E dessa forma, a vontade de Deus se realiza plenamente em nós e por meio de nós. Então eu posso dizer que a vontade prioritária de Deus é estabelecer com o ser humano uma relação de comunhão plena. É por isso que Deus trabalha para desenvolver nossa maturidade espiritual, para que cheguemos à imagem de seu Filho. Existem duas grandes ferramentas para que possamos alcançar esta maturidade e vivermos esta comunhão com Deus: oração e meditação na palavra de Deus. Essas duas ferramentas são importantíssimas para a vida de todo cristão. Destas duas, eu acredito que a oração é a que me leva à maior comunhão e experiência com Deus. Contudo, o conhecimento adquirido por meio da palavra de Deus é importantíssimo porque me impede de ser enganado pela voz do inimigo. A Bíblia me ajuda a adquirir conhecimento de Deus
e a tomar decisões que agradem a Deus. Mas a oração me leva a ouvir Deus de uma maneira única. Entretanto, a igreja de hoje não sabe nada a respeito de oração. Os grandes homens da fé, descritos nos livros da Bíblia, e destacado no livro de Hebreus, não tinham as Escrituras como a temos hoje. E eles não tinham o Espírito Santo de Deus operando na vida deles como opera em nossas vidas hoje. Entretanto, estes homens conheciam a Deus e viviam experiências com Deus de uma forma única, que são para nós ainda hoje referência. Experimentavam da glória de Deus, como muitos hoje não a experimentam. Houve um tempo que eu tirava 4 horas do dia para orar. Me levantava às 4 da manhã e permanecia orando até às 8 da manhã. E fazia isso todos os dias. Este foi um tempo maravilhoso. Experimentei coisas de Deus maravilhosas. Eu vou compartilhar uma experiência que vivenciei neste período. Eu trabalhava como vendedor em uma das lojas de meu pai. E eu era muito amigo do gerente da loja, chamava Ivan. Certa vez eu e Ivan saímos para tomar um café. Como era costume nosso, tirávamos sempre 15 minutos do período da tarde para tomar um cafezinho. Chegamos até a lanchonete e fomos atendidos por uma garçonete. E nós estávamos falando de Deus. E aquela garçonete nos ouviu falando de Deus. E logo nos interrompeu e disse: por favor, ore pela minha sobrinha. O médico disse que ela vai morrer. O Espírito Santo, naquele momento, falou algo no meu coração. Eu olhei para aquela mulher, nos olhos dela, e eu disse para ela: Deus está dizendo que em 3 dias a sua sobrinha vai sair do hospital curada. E pode falar isso para a mãe dela. Alguns dias depois, eu e o Ivan retornamos àquela lanchonete para tomar o nosso cafezinho da tarde. E ao entrarmos, aquela garçonete veio em nossa direção, sorrindo, e disse: eu queria dizer para vocês que a minha sobrinha recebeu alta no 3º dia do hospital depois da visita de vocês, conforme vocês falaram. Eu queria agradecer pelas orações e pela palavra de vocês. Sabe, eu só pude falar aquilo para aquela mulher porque eu passava horas orando e conversando com Deus. Então, eu estava sensível para ouvir aquilo que o Espírito Santo queria fazer naquele exato momento. É assim que a vontade de Deus vai se cumprir na terra como no céu. Somente quando nós estivermos prontos para falar com Deus, para ouvir Deus, como conversamos com um amigo num café. É preciso gastar horas em oração, em diálogo com Deus. A fé não está separada da oração. À medida que a minha fé se desenvolve, mais ousadas se tornam minhas orações. Quanto mais respostas de orações eu vivencio, mais a minha fé cresce. Deus quer nos levar à maturidade espiritual. Essa é a vontade maior dele, para que nós possamos viver experiências como essa, todos os dias de nossas vidas. Jesus vivenciava experiências como essa, com o Pai e com o Espírito Santo, como se fosse algo comum, natural, porque ele era Deus? Não, porque ele tinha um relacionamento com Deus maduro.
Ele é o maior exemplo para nós. A sua relação era plena com o Pai ao ponto de serem um. E a oração de Jesus é que nos tornemos um com Ele, como o Pai é um com Ele. Mas nós só vamos nos tornar um com Ele se nós orarmos hora após hora, após hora, após hora. Portanto, eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que a vontade do Pai é que você amadureça, para que Ele possa ter plena comunhão com você. E por meio dela, todas as demais bênçãos virão sobre sua vida. Em Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Creio que este texto está nos dizendo que nossas orações não são respondidas porque não estão alinhadas com a vontade de Deus. E isso se deve muito pela nossa falta de maturidade. Aquele que busca seu próprio prazer demonstra sinal de imaturidade. Deixe-me exemplificar o que eu estou dizendo. Seu casamento está ruim e você ora a Deus para que ele seja restaurado. Então, Deus ouve sua oração. Aí Deus pega o seu tablet, onde ele anota tudo que acontece em nossas vidas, e ele verifica que você tem sido reprovada na matéria submissão. O que você acha que Deus irá fazer? Ele irá restaurar seu casamento do nada? Ou ele irá tratar com você nesta matéria? Deus deseja restaurar seu casamento sem dúvida. Contudo, Deus deseja sua maturidade acima de tudo, porque sua maturidade irá fazer com que seu casamento seja restaurado. Orar para que seu casamento seja restaurado sem aprovação da matéria submissão é pedir para esbanjar em seu prazer. É desejar a felicidade de forma egoísta, pois você não aprendeu a servir seu esposo como deveria e quer ser feliz à custa da infelicidade dele. Deus deseja sua maturidade espiritual e Deus trabalha para que você possa se tornar como Cristo e dessa forma poder ter um relacionamento pleno com você, capacitando-a a desenvolver um relacionamento pleno com aqueles que estão próximos de você. E você deve se lembrar que diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Deus vai fazer o bem a você. Contudo, fazer o bem significa conduzir você ao propósito dele. Qual é o propósito de Deus? Levar você à maturidade. E não atender ao seu querer. A não ser que o seu querer esteja alinhado com o de Deus. Deus faz o bem a nós. Ele deseja o meu bem e o seu bem. Mas Deus faz o bem com um propósito que está na agenda dele e não na sua agenda pessoal. Eu concluo convidando você a não mais buscar a felicidade, mas a buscar a maturidade. Construa o futuro optando pela maturidade. Busque se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Você não alcançará a felicidade se não alcançar a maturidade. Somente pessoas maduras são capazes de se alegrarem com a vida e suas desavenças. Porque somente pessoas maduras são capazes de se relacionarem com Deus de forma plena e viverem a vontade de Deus plenamente. Deus deseja se relacionar plenamente com você, conversar com você todos os dias, assim como ele conversava com Jesus. Você deseja viver uma comunhão plena com Deus? Somente quem ora, ora após hora, e lê diariamente a palavra de Deus, alcança a maturidade, e junto com ela a comunhão plena com Deus. Quem ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ora para que Deus o conduza à maturidade espiritual.
Deus te abençoe.